As eleições de 2024 consagram a direita e humilham Lula, o PT e a esquerda. Eu vou mostrar para vocês, partindo de uma fala do ministro do Lula, Alexandre Padilha, que busca esconder a vergonha do governo Lula na derrota. Em seguida, eu vou mostrar como é que foi o resultado da competição Lula contra Bolsonaro, PL contra PT. E, por fim, vou mostrar como que foi a evolução dos partidos nessas eleições. Então fica aqui comigo, mas antes disso, segue o canal, curte o vídeo para que a voz da nossa indignação contra a esquerda, contra os abusos do STF, possa chegar mais longe e para que você possa seguir bem informado acompanhando as nossas análises. Vamos começar partindo de uma fala do ministro Alexandre Padilha, que ele falou ontem. Acompanha aqui comigo para você ouvir os absurdos dessa fala. Eu tive a alegria, a honra de ser da coordenação política do presidente Lula no primeiro e no segundo governo do presidente Lula. Fui ministro da coordenação política no segundo governo do presidente Lula e era sempre responsável já no primeiro governo para acompanhar a área federativa dos prefeitos e prefeitas. Então eu acompanhei todas as eleições de 2004, as eleições municipais, as eleições de 2006, que era nacional, as eleições de 2008, que eram municipais, a eleição de 2010. Depois de 2012 eu era ministro da Saúde, então tinha muita capilaridade também, acompanhávamos de perto. Acompanhei o presidente Lula em todas as eleições municipais e nacionais, desde 2004, e te digo e afirmo, o resultado das eleições municipais não tem uma relação direta com o que vai ser a eleição nacional 2 anos depois. Gente, para aqui, para. Isso aqui é uma grande mentira. Todo mundo que conhece o mínimo de política sabe como é que funciona, que no nosso país ela é em grande medida fisiológica e que quem você elege para vereador e prefeito agora em 2024, em 2026 vão trabalhar pelos seus aliados, sejam candidatos a deputado federal, a senador ou a presidente da República. Como que funciona em grande medida ainda a política brasileira, que é em grande medida fisiológica. Deputados, senadores, presidentes da República direcionam recursos para redutos, para cidades, para prefeitos, para vereadores, e esses prefeitos e vereadores vão tentar transferir os seus votos para os cargos, para os candidatos a presidente, a senador e a deputado. Então existe sim ainda um grande impacto das eleições municipais sobre as eleições nacionais. Todo mundo sabe disso. Ainda mais alguém que é ministro das Relações Institucionais. E por que ele está falando essa baita mentira aqui, essa baita falsidade? Essa constrangedora afirmação aqui do Alexandre Padilha, feita ontem, tinha apenas um objetivo, que é suavizar o impacto da derrota humilhante que Lula, o PT e a esquerda já sofreriam, e eles sabiam disso, no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Então eles estavam tentando desvincular o resultado catastrófico de ontem das próximas eleições de 2026. Esse era o grande objetivo deles. Mas o absurdo não para aqui. Antes de seguir aqui com o ministro Padilha falando, dá uma olhadinha aqui como que o Poder 360 retratou isso aqui. Normalmente, pessoal, matéria jornalística só retrata o fato. Mas aqui eles não escaparam de fazer uma análise, porque é muito absurdo essa fala aqui do Padilha. Veja o que eles fizeram, o Poder 360. Eles mostraram aqui o que ele falou, esse absurdo que ele falou. Foi até a headline, foi de toda a fala dele, foi aquilo que mais chamou atenção. E vejo como é que o Poder 360 concluiu aqui. Concluiu dizendo que a afirmação do Padilha pretende proteger o PT dos resultados nas urnas das eleições de 2024, já que o partido do presidente Lula está sem candidatos nas principais capitais, apoiando outros partidos, e as projeções são péssimas, dão conta de que a legenda deve reduzir o número de prefeituras. Então você entende aqui como eles buscam criar narrativa, manipular discurso, em cima mesmo de mentiras, de falsidades. Mas o absurdo não para aqui, segue escutando. 2004 não foi assim, 2008 não foi assim, 2012 não foi assim. E tenho certeza absoluta que essa eleição, não necessariamente o resultado dela expressa o que vai acontecer daqui a 2 anos. A eleição de 2026 daqui a 2 anos, ela vai ser uma avaliação sobre o nosso governo. E tenho certeza absoluta que nós vamos chegar em 2026 com esse novo rumo que colocou o Brasil na rota do crescimento econômico, da redução do desemprego, da melhoria salarial das famílias, de zerar imposto para quem ganha até 2 salários mínimos, do aumento do investimento público e privado, botou o Brasil no rumo certo.
Botou o Brasil no rumo certo e faltou ele falar do recorde de casos de dengue, depois eles terem baixado os recursos de prevenção, do recorde das queimadas, depois eles baixarem recursos de prevenção, da derrubada da lei das estatais e volta da corrupção, do desconto aí de 5, 6 bilhões de reais para as empresas corruptas. Faltou falar da política desastrosa de segurança pública que deixa o Brasil refém do crime e do crime organizado, deles terem defendido a manutenção das saidinhas e quando perderem, expandir a política de indulto. Faltou falar que o ministro da Justiça lançou um programa nacional de segurança pública fazendo o quê? Atacando e criticando a polícia, nessa visão deles bandidólatra que passa a mão na cabeça de criminoso como se fosse vítima da sociedade. Faltou falar da explosão da dívida pública e de todas as outras catástrofes. Olha, tomara que ele esteja certo num ponto, que o governo Lula seja avaliado pelo que ele fez, pelo que ele deixou de fazer, pelos seus méritos e pelos seus imensos deméritos. Vamos consolidar isso até 2026 e seremos avaliados em 2026 por isso. Então não tem uma relação direta entre a eleição municipal e a eleição nacional, mas nós achamos importante que essa eleição municipal, sobretudo em disputas simbólicas, em capitais que são disputas simbólicas, signifique uma vitória da verdade contra a mentira, da verdade contra a falsidade. Olha só, agora quer dizer que é uma vitória da verdade contra a falsidade, e depois de falar uma baita mentira. Que cara de pau, que hipocrisia. E mais, vamos dizer que ele esteja agora falando a verdade, porque a gente não sabe mais, acabou de falar uma mentira, né? Vamos dizer que ele esteja certo nesse ponto, seja uma vitória da verdade contra a falsidade. Bom, então, Padilha, vamos dizer para você que, como a direita venceu, na maior parte das cidades, já vou mostrar isso para vocês, a verdade realmente prevaleceu sobre a falsidade. Deixa eu tirar o Padilha daqui, porque a gente já está cansado já de ouvir esses absurdos aí que ele está falando. Pessoal, o PT, ele não elegeu prefeito em nenhuma capital em primeiro turno. Foi um fiasco. Ele foi para o segundo turno e eu estou jogando aqui, ó, para vocês o meu artigo da Gazeta do Povo. Quem assina a Gazeta do Povo leu ontem e vai ler completo. Eu não vou ter tempo de falar tudo o que eu disse no meu artigo aqui ontem, fazendo uma análise das eleições, mas eu quero pincelar alguns pontos. Ó. O PT não elegeu nenhum prefeito de capital no primeiro turno, foi ao segundo turno em apenas 4 das 26 capitais brasileiras: Fortaleza, Natal, Cuiabá e Porto Alegre. Em todas elas, os candidatos do PT estão em desvantagem, aparecendo em segundo lugar. Enquanto isso, no PL, sigla do Bolsonaro, o PL venceu em 2 capitais já no primeiro turno e foi para o segundo turno em outras 8. Aqui está falando 8, mas foram 9. Por quê? Porque quando eu escrevi ainda não estava totalmente totalizado. Eu já pedi para corrigir aqui. Foram 9 capitais em que a gente foi para o segundo turno no PL. Fortaleza, Manaus, Belém, Cuiabá, João Pessoa, Aracaju, Palmas, Goiânia e faltou aqui Belo Horizonte lá com o Bruno Engler. Então, tem aí o seguinte quadro, pessoal. PT contra PL. Depois vamos falar de Lula contra Bolsonaro. Mas por que, Deltan? PT contra PL não é igual Lula contra Bolsonaro? Não, gente. Porque o Lula ele pode apoiar outros candidatos e outros partidos que não o PT. Mesma coisa, o Bolsonaro apoiou alguns outros candidatos e outros partidos que não o PL. Então antes vamos falar de PT versus PL. O que aconteceu na briga PT contra PL? Aconteceu o seguinte: PT 0 no primeiro turno, PL 2 no primeiro turno. E quando a gente olha para o segundo turno, para quem está indo para o segundo turno, o PT está levando 4 e o PL está levando 9. Aqui já dá uma lavada. Se a gente fosse somar aí as pontuações, daria 11-4 para o PL contra o PT, considerando o primeiro e segundo turno. E vamos lembrar que aqueles do PT que foram para o segundo turno, eles não estão em primeiro lugar, eles estão em segundo lugar, tá? Mas não é só essa análise que importa, importa também a análise dos apoiados de Lula contra os apoiados de Bolsonaro. E aqui eu trago essa matéria aqui do UOL, que fez essa análise. E trouxe o seguinte: candidatos apoiados por Lula foram eleitos para a prefeitura de 2 capitais já no primeiro turno. Quem foram eles aqui? Foi o Paes do Rio de Janeiro e foi o João Campos de Recife. Que pessoas que têm uma vida própria, independente, não dependeram do apoio do Lula, têm seu próprio carisma, têm seus próprios méritos e deméritos lá, são pessoas que não são muito vinculadas ao Lula, então não foi uma vitória aí propriamente do Lula, tá? Mas vamos tomar em conta essa análise. Candidatos apoiados pelo Lula foram eleitos para a prefeitura de 2 capitais no primeiro turno, enquanto os ligados ao Bolsonaro ganharam em 5, já daí 5-2 Bolsonaro contra Lula. E mais, outros 5 candidatos de Lula e 14 do Bolsonaro foram para o segundo turno. 14-5 aí para o Bolsonaro, olhando na dinâmica aí, Lula contra Bolsonaro. Se a gente fosse somar
primeiro e segundo turno daria um placar aí de 19-7. Então, PT contra PL, qual é o placar? PT contra PL, o placar é 11-4. E se a gente for olhar Bolsonaro contra o Lula, o placar é 19-7, considerando o primeiro e segundo turno. Gente, isso aqui é uma vitória acachapante da direita contra a esquerda, uma vitória estrondosa da direita contra a esquerda. Muito significativa, muito significativa. E o PL está mostrando força em várias capitais, o Bolsonaro está mostrando força nas capitais, no país, está mostrando uma diferença aqui muito significativa. E uma das cidades em que o Bolsonaro mostrou mais força agora nos últimos dias foi exatamente São Paulo. Os esforços da última hora aí, tanto do Bolsonaro como do Tarcísio, foram recompensados com a ida do Ricardo Nunes para o segundo turno contra o Guilherme Boulos, que, segundo, aliás, as pesquisas feitas aí recentemente, é a conjuntura em que a direita ganha no segundo turno. As pesquisas estavam indicando que se fosse o Marçal, ele perderia. O Marçal também pode ter sido prejudicado por aquele atestado falso que ele publicou nas redes sociais. Mas Marçal, de toda forma, não deixou de ser aí a grande novidade dessas eleições municipais. Embora o Marçal não tenha avançado para o segundo turno, a partir das suas polêmicas, aí, estratégias de marketing, ele conseguiu nacionalizar o seu nome e se firmar também como uma figura forte da direita, obtendo mais de 1.700.000 votos, o que pode levar aí o Marçal, gente, para novos voos em 2026, caso ele decida disputar as eleições, seja como deputado federal, senador ou até, eventualmente, como presidente. Se ele for como deputado federal, ele vai ser muito disputado, porque os votos para deputado federal levam muito dinheiro para os partidos. O fundo partidário é computado em cima dos votos para deputado federal. E ele provavelmente vai eleger não só ele, como outros se ele for para deputado federal. Mas isso, é claro, depende aí também da manutenção dos direitos políticos do Pablo Marçal, porque existe uma série de ações eleitorais movidas contra ele por adversários que podem vir a tirar dele os seus direitos políticos. Aqui em Curitiba, o Luciano Dutti, do PSB, que representava a esquerda aqui, ficou de fora no segundo turno, foi superado pela Cristina Grêmio, que foi uma novidade, surpreendeu com uma votação de 31,17%, e agora Curitiba vai ter um segundo turno entre a Cristina e o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que está na liderança com uma pequena margem, aí, com 33,51% dos votos, e é o candidato oficialmente apoiado pelo Jair Bolsonaro, embora ele goste também da Cristina. O Eduardo ainda é apoiado pelo governador Ratinho Júnior, que tem como vice ainda, o Eduardo, né, o Paulo Martins, que é do PL, apoiado aí oficialmente, em razão disso, inclusive, pelo presidente Bolsonaro. E, gente, eu quero ainda mostrar para vocês o seguinte, como que evoluiu o quadro dos partidos, tá? Eu puxei aqui esse gráficozinho aqui, que mostra como que evoluíram os partidos. Dá uma olhadinha, vamos começar por aqueles com evolução negativa lá embaixo. Dá uma olhadinha, dá uma olhada como eles têm a cara muito forte aqui de esquerda, tá? Olha lá, o PCdoB, menos 60%, tá? Diminuiu de 49 para 20. O Cidadania, o Solidariedade, que estão mais à esquerda. Olhem como eles também tiveram quedas drásticas. Aí. O Cidadania encolheu 76%, Solidariedade encolheu 38%. O PV, também mais à esquerda, encolheu 69%. Olha o Rede, de esquerda, do Randolph, encolheu 20%. Então vejam como o PRTB, os partidos de esquerda em geral, aí eles encolheram bastante. O PROS lá embaixo lá, foi de 41-0. Tem um asterisco, provavelmente ele deve ter sido englobado por outro partido. Eu não fui olhar isso, tá? Olha o PSOL, foi de 5-0 também aí, perdeu 100%. E aí você vai olhar o PL teve um crescimento significativo de 44%, bem maior do que um dos únicos partidos aí de esquerda que cresceu na esquerda, que foi o PT, que cresceu aí 33%. Mas o PL aí deu um banho no PT, cresceu significativamente mais do que o PT. E o centrão, os partidos fisiológicos, que pode ter gente de direita e esquerda, cresceram bastante. Aí você vê lá em cima o PSD, o MDB, o PP, o União Brasil, que são os partidos que podem ter pessoas aí de diferentes perfis ideológicos. Agora eu queria chamar a atenção especialmente lá embaixo, se você olhar, o partido que mais cresceu, qual foi? Foi o Novo. Eu tenho orgulho de fazer parte do Novo e do crescimento que o Novo teve. O Novo teve um crescimento imenso em número de filiados.
A gente cresceu aí coisa de 100%, dobrou de tamanho o número de filiados. O Novo é um partido orgânico de comunidade que cresce em razão da sua comunidade crescendo. E quando você olha para a nossa conquista aqui em termos de prefeituras, foi muito significativo. Fomos o que mais cresceu, crescemos aí 1.800%. Fomos de 1 para 19 prefeitos. Um crescimento muito significativo, que orgulho. A gente está ainda indo para o segundo turno em uma série de cidades brasileiras, seja com o candidato a prefeito, seja com os candidatos a vice-prefeito em uma série de cidades do Brasil. E aqui em Curitiba, eu tive a honra de ter o meu candidato, que eu muito apoiei, muito intensamente, o Guilherme Kilter, eleito. Apoiei todo o time do Novo, é claro, a gente trabalha muito como time, mas o Guilherme Kilter foi o segundo mais votado aqui da cidade, com mais de 16 mil votos. E qual que é o resumo da ópera? O resumo da ópera foi o seguinte: o primeiro turno das eleições municipais agora, 2024, foi um vexame para Lula, um vexame para o PT, um vexame para a esquerda, como você viu aí, e foi uma demonstração de força dos partidos do campo do centro e do campo da direita, onde você vai encontrar muitos conservadores, liberais, bolsonaristas, cristãos. E em comum, todas essas pessoas, à direita, defendem livre mercado, liberdades individuais, família, liberdade de expressão, contenção dos abusos judiciais do Supremo. Os resultados dessa eleição mostram que o campo de batalha de 2026 já foi semeado, ao contrário do que disse o Padilha lá naquele vídeo com o qual a gente começou. Esse é o nosso vídeo aqui. Então, o campo de batalha de 2026 está se desenhando e daqui a 2 anos, se Deus permitir, a gente vai colher deputados federais e senadores alinhados com a direita, alinhados em conter os abusos judiciais do Alexandre de Moraes, alinhados em conter os abusos do Supremo Tribunal Federal e alinhados em apoiar um governo que nós esperamos que seja de direita. E a gente pode aí, enfim, colocar um ponto final no regime de censura que a gente vive no nosso país. Eu não posso encerrar esse vídeo sem pedir o seu apoio para a Gazeta do Povo, que tem uma promoção especialíssima aí de R$1 por mês nos primeiros 6 meses, para que você possa acompanhar as minhas colunas e textos de muitos outros colunistas da direita que defendem valores conservadores e cristãos. Não deixa de apoiar o trabalho da Gazeta do Povo, que não só patrocina aqui o nosso canal do YouTube, nos apoia também como veículo de jornalismo que representa os valores da direita. E agora, no segundo turno, nós estaremos viajando o Brasil para apoiar uma série de candidatos de direita em vários lugares em que o Novo está disputando, seja como candidato a prefeito, seja como candidato a vice, e nós temos um dever aí, uma luta a fazer em todo o Brasil para apoiar a direita contra a esquerda. Nessa luta, a gente conta com você. Logo, logo trago novas análises, novas informações, me acompanha também lá no Instagram, em que a gente traz mais as informações do dia a dia, aqui a gente traz análises mais aprofundadas. Obrigado por seu apoio e audiência, deixa o seu like, segue o canal e vamos seguir lutando pelo nosso país. Grande abraço.